aula módulo 2, maravilhosa, perfeita, do método polivagal. Tá dando nó na cabeça, muito tempo sem estudar, mas vamos lá. O método fala muito sobre as 3 trilhas, a trilha vermelha, a trilha verde e a trilha azul. E é muito interessante, né? Porque a trilha vermelha a gente já, né, imagina, é a brava, é a fuga, de imediato. A trilha verde é quando a gente consegue raciocinar, quando a gente consegue pensar, estabilizar a nossa parte emocional. E a trilha azul é uma parte muito triste, uma trilha muito triste, que é a que a gente desiste de lutar, de tentar compreender, né? E é uma história que eu conto muito, assim, que pra mim chocou muito na minha experiência no Conselho Tutelar, que foi que as crianças, os bebês de acolhimento institucional, em sua maioria, as crianças não choram, porque elas entram na trilha azul. E como é importante a gente conhecer, né? O conhecimento é mágico. E a gente sabe, né, das questões neurológicas, né, que é a neurocepção que existe, o parasimpático, o simpático, enfim, que a gente vai assimilando tanta coisa a gente vê de um lado e agora a gente percebe de um outro, né? Então, o que a criança faz? As crianças, os bebês de acolhimento, elas choram, mas aí ninguém vem para acolher, para pegar ela no colo. E aí ela acaba não chorando mais. Então, quando uma médica, uma pediatra falou isso pra mim no conselho, eu era nova, eu tinha 20 anos e eu fiquei chocada muito. Falei, como assim? As crianças não choram porque não tem ninguém pra acolhê-la. E essa é uma trilha que algumas crianças fazem pra se proteger. Então, assim, ela precisa, como ninguém vem, ela precisa economizar energia. Então, ela não pode ficar chorando. Uma hora ela vai parar, né? Igual quando, né, dizem, pra dormir no berço, deixa chorar que para. Por quê? Porque o corpo é muito inteligente. Então, ele para de chorar porque ele precisa guardar energia, porque daqui a pouco ele vai precisar chamar de novo alguém pra ir, pra recuperar, enfim, tem que guardar energia. Então, ele começa a ficar apático. São aquelas crianças que não reagem. Então, as crianças que estão na trilha vermelha, ainda elas estão lutando, ainda elas querem, ainda elas têm forças para lutar. Quando a criança para e começa a ficar apática, é porque o corpo já entendeu que não adianta ela ir à luta. Então, ela precisa economizar energia, porque talvez ela precise de mais energia em busca de, né? Então, é muito maluco. E esse é um processo que a criança precisa para se desenvolver, para crescer. Então, às vezes a gente acha que a criança aprendeu. Chorou e aprendeu a dormir no berço. Não, ela não aprendeu. O corpo dela entendeu que ela não adianta ela fazer isso. Não adianta ela ficar chorando porque ela não vai ter o que ela precisa. E aí, enfim, triste, né? É muito triste, eu falo isso. Que a criança já logo cedo já tá criando aquela casca dela, assim, né? Emocionalmente, de que ela precisa se proteger. Senão ela não vai dar conta, emocionalmente ela não dá conta. E as crianças de acolhimento para uma outra história. Mas a parte emocional é muito mais delicada para tirar, né? Então, essa aula ficou assim, fiquei chocada, fiquei mexida.